Fala, juventude, beleza? Hoje a gente vai ter mais uma aula de atualidade e o tema é Bitcoins, ataques cibernéticos e era da disrupção. Vem com a gente, não perca a cabeça. Nas últimas semanas, uma série de ataques cibernéticos fez com que vários órgãos e instituições ficassem apreensivas. Foram 200 mil instituições atacadas em 150 países do mundo. Esses ataques, eles foram promovidos por uma série de crackers. Crackers. A mídia, normalmente, ela fala que quem promove esse tipo de ataque são hackers. Mas hackers, na verdade, são pessoas que usam seu conhecimento em tecnologia e informação para o bem, para fazer melhorias em programas e até mesmo para fazer uma linha de defesa com os antivírus. Quem promove ataque usando seu conhecimento de informática para benefício próprio não é chamado de hacker, não pode ser chamado de hacker porque a denominação é crackers, tá? Esses ataques, eles foram realizados e eles prendiam os arquivos dessas instituições e depois havia um pedido de resgate. E esse pedido de resgate foi realizado, foi feito em bitcoins. Eles pediam resgate com uma moeda chamada bitcoins. E aí vocês perguntam, o que é um bitcoin? Bitcoin é uma moeda que se popularizou muito nessas últimas semanas e isso fez seu valor se elevar ainda mais. É uma moeda virtual criada em 2009 por um grupo que usa um pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Esse grupo, eles lançaram essa moeda sem muita pretensão e essa moeda ia ser minerada, ela ia ser extraída da rede, né, de uma forma online, digamos assim, simplificado, de uma forma bem leiga. Muita gente começou a minerar essa moeda não tinha quase nenhum valor. Em alguns jogos também havia aí essa moeda como prêmio e essa moeda começou a ganhar um valor, começou a ter pessoas que se interessavam por ela. Porque ela é uma moeda virtual, ela não tem lastro, não tem nada para falar qual é o valor fixo dela, não tem nenhum banco central com ouro, por exemplo, para dizer quanto vale essa moeda, e ela é uma moeda então que vai através do mercado, né? Lei da oferta e da procura. A demanda dessa moeda no início era muito pequena, ela não valia então quase nada. Para vocês terem uma ideia, se uma pessoa tivesse pegado R$100 em 2009, em junho de 2009, que foi quando ela foi lançada, investisse esses R$100 em bitcoins, hoje a pessoa teria 75 milhões de reais. Eu sou rica! Eu sou rica! Ou seja, essa moeda não valia nada e agora ela está com um alto valor no mercado. Porque essa moeda foi ganhando força com o tempo. Muitas pessoas começaram a ver a vantagem de você ter uma moeda virtual, uma moeda que rapidamente pode sumir. Então até criminosos, pessoas que buscavam sonegar imposto, começaram a investir nessa moeda e essa moeda foi ganhando força, né? Os mineradores, várias pessoas fechavam salas inteiras com microcomputadores potentes para fazer a mineração e essa moeda foi ganhando força. Até 2020 ou 2023, estima-se que vai ser minerado todo o resto de bitcoins aí. E os bitcoins vão existir no máximo 21 milhões de bitcoins no mundo. Isso faz com que a moeda também seja rara. Por quê? Porque ela não é uma moeda que vai continuar sendo produzida. Ela vai ter um limite de produção. E o Bitcoin foi ganhando força e nas últimas semanas começou a ser muito citado pela mídia. Com isso, seu preço se elevou ainda mais. O Bitcoin que não valia nada antes, de repente em 2013 valia 1.300 ou 1.400 dólares e hoje chegou aí na última semana a 2.200 dólares. É um valor muito alto. Para vocês entenderem, tem gente que fala, nossa, eu vi que meu amigo está no Facebook comprando e vendendo Bitcoin. Enfim, Bitcoin, pessoal, ele se divide em centavos de Bitcoin. Por exemplo, para você ter R$1, você precisa de 100 centavos, né, de real. E para você ter um Bitcoin, ele se divide em 10 milhões de satoshis. Satoshis são como se fossem os centavos do Bitcoin. Então são 10 milhões de satoshis para formar um Bitcoin. Tem gente que compra e vende quantidades menores, né? Então as pessoas que estão negociando Bitcoins não necessariamente estão vendendo 1, 2, 3 bitcoins. Elas estão vendendo blocos de milhares, milhões de satoshis. Muita gente não confiava na moeda e acabou perdendo essa sacada do mercado. Eu mesmo, um aluno falava para mim em 2015, professor, quer investir numa coisa promissora? Investe em bitcoins. Em 2015, um bitcoin valia R$750. Você pega aí a semana passada, acho que chegou a R$9.000 um bitcoin. Quem dera eu tivesse comprado uns 10 em 2015. Chateado. O que acontece? Como ela é uma moeda mais difícil de rastrear, então muita gente acabou usando e muita gente fala que ela é a moeda da Deep Web. Não é a moeda da Deep Web, ela é usada lá dentro porque você tem dificuldade para conseguir rastrear essa moeda depois que você faz uma compra ou enfim, transfere ela. E a gente entra num outro tema. Por quê? Quando a gente fala que existe uma moeda virtual com todo esse valor, há uma certa apreensão. Onde é que a tecnologia vai levar a economia, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre a era da disrupção. Disrupção foi um termo usado por um professor de Harvard, Clayton Christensen, onde ele falou que a economia, por conta da tecnologia, com o tempo ia
ter rupturas muito profundas e alguns setores que eram muito poderosos iam afundar do dia para a noite. E isso tem acontecido. Se a gente pegar as inovações tecnológicas, por exemplo, até a Revolução Industrial, os avanços tecnológicos aconteciam de forma secular. Demorava um século para uma inovação muito marcante. Depois, essa evolução ficou sendo feita em décadas, né? A cada década uma inovação tecnológica. E hoje isso é anual. Um dia uma coisa tá por cima e outro dia aquilo já não é mais utilizado. Então, isso vai levar um dia, e cada vez mais a gente se aproxima de um colapso econômico do mundo globalizado. Vamos citar aqui alguns exemplos, né? Se a gente for pensar que as enciclopédias, né? As enciclopédias Barça, que valiam tanto nos anos 80 e 90, enciclopédia impressa, hoje não tem valor nenhum porque chegaram as enciclopédias online. E aí quem vendia enciclopédia Barça perdeu emprego. Quem estava no setor de produção dessas enciclopédias também perdeu emprego. A Olivetti, essa amigona aqui do lado, alguma vez os donos da fábrica da Olivetti estavam prontos para a chegada dos microcomputadores? Não viram esse mercado tendo uma alteração muito rápida, né? A Kodak perdeu o time da fotografia digital e uma empresa que faturava bilhões por ano, de repente, deixou de ser uma empresa super poderosa. As lojas, eu acho que o maior exemplo da disrupção hoje tá nas lojas. As lojas virtuais vêm tomando uma proporção muito grande. Isso está fazendo com que as lojas físicas percam espaço e deixem de existir, né, em vários segmentos, em vários setores. As físicas funcionam muito porque a geração passada não confia na compra online. Mas nas próximas 2 gerações, quase todo mundo vai estar comprando online. E como é muito mais barato manter uma loja online do que uma loja física, as lojas físicas nunca vão conseguir competir com o preço e isso vai fazer com que elas fechem, né? Vamos pensar nas Casas Bahia, que é uma loja bem popular aqui no Brasil. As Casas Bahia fecharam 110 lojas em 2015, mas teve um aumento aí nas suas vendas online. Mas 110 lojas físicas fechadas. Pense isso em números de emprego, de desemprego, né? Então é uma coisa um pouco assustadora. A tecnologia vem e de repente você é excluído, execrado de um setor econômico que você trabalhava. Por isso, essa nova geração vai ter que estar muito atenta à economia e ao seu mercado de trabalho, porque de repente o seu setor está afundando e você não está percebendo, né? Imaginem aí, os taxistas, por exemplo, não estavam prontos para a chegada do Uber e os hotéis não estão prontos para a chegada do Airbnb, que é aí uma forma de se hospedar muito mais barata, que acaba derrubando os hotéis em termos de concorrência. Então isso é a disrupção da economia. Estamos cada vez mais na era da disrupção, onde a economia está eclodindo em vários setores. Eles deixam de existir por conta da tecnologia que chega como inovação, né, com essas empresas de economia criativa, e essas empresas tomam o mercado e de repente essa empresa que tomou o mercado também vai deixar de existir de forma muito rápida. É uma loucura a economia de hoje e isso é chamado de era da disrupção. Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Deixem dúvidas nos comentários. Numa próxima aula, se houver muitas dúvidas, a gente pode fazer um outro apanhado desse assunto. E eu vou deixar aqui alguns temas de redação, 2 propostas de redação, para você que quer treinar a escrita em torno de temas de atualidades, né, pro Enem, pros vestibulares. É interessante que você escreva e dê para alguém corrigir, ou para um amigo que gosta bastante de redação, ou o seu professor de redação. Primeiro tema, né? Como as empresas mais tradicionais devem se preparar para a chegada da tecnologia, e um outro tema é colapso da economia, como conter a era da disrupção. Então ficam 2 temas aí para vocês, espero que tenham gostado da aula. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, invistam em bitcoins ou não, e não perca a cabeça. Obrigado, numa próxima a gente tá junto.